Pois muito bem, galera do canal Smart Groups. Na aula de hoje nós iremos falar sobre função do primeiro grau. Na aula número 1 nós iremos aprender o conceito de uma função do primeiro grau e a traçar o gráfico desses tipos de funções. Bem, as chamadas funções polinomiais do primeiro grau ou funções afins são funções definidas de R em R por uma lei de formação do tipo f de x igual a x mais b, onde o a e o b que aparecem nessa lei de formação são números reais e o a deve ser sempre diferente de zero. Então aqui na nossa tela nós temos a forma de uma função do primeiro grau, que é f de x igual a x mais b. O que caracteriza essa função aqui como uma função do primeiro grau é que na variável x, o maior expoente que eu tenho aqui é 1. Como não aparece aqui expoente, eu subentendo que o maior expoente do x é 1. E isso faz com que ela seja uma função do primeiro grau. Então, esse a e b aqui, em vermelho, na forma geral, são números reais quaisquer, sendo que esse a nunca pode ser igual a zero, ele deve ser diferente de zero. Porque se ele for zero, ele anula aqui a variável x e essa função deixa de ser uma função do primeiro grau. Quando eu fizer aqui ó, 0 vezes x, vai dar zero e eu não vou ter mais minha função do primeiro grau. Então, o a e b podem ser qualquer número real, exceto a igual a zero. A tem que ser diferente de zero. Esse número a nós chamamos de coeficiente angular e o número b de coeficiente linear. Então, toda função do primeiro grau vai ter um valor para o coeficiente angular e um valor para o coeficiente linear. Aqui abaixo nós temos alguns exemplos de funções do primeiro grau. Por exemplo, aqui na letra A, f de x igual a 2x menos 1. O coeficiente angular está sempre junto do x. O linear não, ele não tem x atrás dele. Então, o coeficiente angular dessa função da letra A é 2, ou seja, A é igual a 2. E o coeficiente linear, que é o B, é igual a menos 1. E é importante olhar para o valor e para o sinal que ele tem, ok? Então, B é menos 1. Na função da letra B, nós temos o seguinte, f de x igual a x sobre 3 mais 2. Junto do x aqui, o termo que eu tenho é 1/3. E por que 1/3? Como não tem nada aqui na frente do x, eu subentendo que tem 1. Então, 1 sobre 3. Logo, o coeficiente angular, o a, ele vale 1/3. E o coeficiente linear, que é o valor de b, que está aqui sozinho, ó, vale nessa função do primeiro grau 2. Na letra C, nós temos f de x igual a menos 3x mais 5. Então, próximo ao x, nós temos o valor do coeficiente angular, que no nosso caso é menos 3. Aqui, ó, junto de x, eu tenho menos 3. E o coeficiente linear, que é o b, e não tem o x aqui junto dele, ó, é 5. Ok? Por fim, nós temos um tipo de função aqui que nós chamamos de função linear. Essas funções do primeiro grau aqui são funções que se caracterizam por ter o coeficiente linear igual a zero. Então, f de x igual a 5x. Eu tenho como coeficiente angular 5. E se eu olhar, não aparece aqui valor para o coeficiente linear. Então, eu digo que ele é igual a zero. E quando isso acontece, a função do primeiro grau é chamada de função linear. Então, função linear é um tipo de função do primeiro grau em que o coeficiente linear é igual a zero. Vejam só, o gráfico de uma função do primeiro grau é sempre uma reta. E para que a gente possa traçar uma reta, é essencial que nós tenhamos pelo menos 2 pontos. Se eu marcar um ponto só aqui, ó, e tentar traçar uma reta, eu não vou saber para que direção eu traçar a reta, que é o gráfico de uma determinada função. E por que eu não vou saber? Porque para eu saber que posição essa reta está, eu preciso de um outro ponto. Ela pode estar ó, nessa posição. Eu posso pegar essa reta e colocar aqui ó, em outra posição, ou seja, por um ponto eu tenho diferentes retas passando. Eu tenho várias retas que podem passar por esse ponto aqui. Então, com um ponto só, não tem como definir qual é a posição que tem uma reta. Então, para fazer o gráfico de uma função do primeiro grau, nós vamos precisar de 2 pontos, ok? Porque esses 2 pontos é o que nos vai fazer definir em que posição, em que direção está essa reta. Ok? Então, como é que nós vamos encontrar esses 2 pontos? Nós temos um exemplo aqui que fala ou pede que seja construído o gráfico das funções f de x igual a 2x menos 1, que é uma função do primeiro grau normal, com a e b, e aqui
de uma função linear, f de x igual a 3x, que são funções em que b é igual a zero. Então vamos construir o gráfico dessas duas funções aqui na próxima tela. Como eu disse, nós precisamos de dois pontos. E tem uma técnica para construir gráficos de funções de primeiro grau que é bastante interessante, que é rápido e que a gente vai determinar o gráfico de uma maneira bem simples, que é a seguinte. Está vendo esse valor aqui, menos 1? Ele é o nosso coeficiente linear, ok? O b. Para o gráfico de uma função do primeiro grau, a reta que representa essa função, ela sempre passa no eixo y. E passa no eixo y justamente em cima do valor do coeficiente linear. E por que isso? Quando um ponto está marcado aqui em cima do eixo y, quer dizer que x é zero. Se eu botar zero aqui ó, no lugar de x, 2 vezes 0 é 0. Menos 1 vai dar menos 1. Ou seja, se x for zero, eu sempre vou ter aqui como resposta para essa função, como coordenado, 0 e o valor do coeficiente linear. Então, o que acontece? Para a gente não perder tempo na construção do gráfico, a gente vai fazer o seguinte. Eu já sei que o gráfico vai passar sempre em cima do valor do coeficiente linear no eixo y. Então, o coeficiente linear dessa função é menos 1. Eu venho aqui ó, no gráfico e onde tiver menos 1, no eixo y, eu vou marcar um ponto. Aqui ó. Então, o que é que eu fiz? Eu só olhei aqui para a função, vi que era o coeficiente linear, vim no eixo y e marquei o ponto em cima do coeficiente linear, que é menos 1. Ok? Para achar outro ponto, a gente tem que atribuir um valor a x. Por exemplo, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dizer que o meu primeiro x aqui ó, vai ter valor igual a 2. Aí eu vou pegar a função f de x igual a 2x menos 1. Só que em vez de escrever aqui f de x, eu vou escrever y, que é a mesma coisa, né? Tanto faz eu dizer f de x igual a 2x menos 1 ou y igual a 2x menos 1. A gente usa essa linguagem aqui porque a gente quer dizer o seguinte, que y está em função de x, ok? Então esse f de x é o mesmo que y. O que é que significa dizer que x é igual a 2 para essa função? Eu vou pegar essa função e onde tiver x, eu vou colocar o valor que eu escolhi aqui, ó, que foi 2. Ok? Esse valor que vocês vão escolher aqui é um valor aleatório, vocês podem escolher o valor que vocês quiserem. O interessante é que não se escolha valores muito grandes, porque senão eu vou ter que fazer meu gráfico aqui com valores um pouco maiores. Então, o que é que eu fiz? Ó? Onde tinha x, eu coloquei o valor que eu escolhi para x, que foi 2. Aí, o que foi que eu fiquei? Com 2 vezes 2, que dá 4, menos 1. 4 menos 1 dá 3. Isso quer dizer o seguinte, ó, que quando eu colocar na função x igual a 2, eu vou obter um y igual a 3. Então, o que é que eu fiz? Eu acabei de encontrar uma coordenada. E essa coordenada, ela vai me dar outro ponto que eu preciso. Lembra que eu disse que nós precisávamos de 2 pontos para fazer o gráfico? Acabei de achar o segundo. Quando x for 2, aqui, y vai ser 3. Então, vem aqui ó, e marca outro ponto. Ok? Quando x for 2, y vai ser 3. Lembra, primeiro marca x, depois y. O que é que eu vou fazer agora? Se eu já tenho 2 pontos, eu posso dizer ou determinar em que direção está a minha reta. O que é que eu vou fazer? Eu vou ligar esses 2 pontos por meio de uma reta e essa reta vai ser o gráfico da função. Isso aqui, ó. Isso que a gente acabou de fazer aqui é o gráfico da função y igual a 2x menos 1. Então, vejam só. Na verdade aqui a gente só precisou encontrar um ponto, porque o outro, que é o coeficiente linear aqui, 0 e menos 1, ele já é dado na própria função. Vamos para mais um exemplo, agora com a função linear. Como foi dito, as funções lineares são funções em que b vale 0. O b não aparece aqui, ó, ele é 0. Se o b é 0, então já sei o seguinte, que essa função corta o eixo y aqui na origem do sistema cartesiano, porque é aqui que tem 0. Então, um ponto já está marcado. Ok? Isso serve para qualquer função linear. Todas as funções em que b é igual a 0, elas passam aqui na origem do sistema cartesiano. Ou seja, eu sempre vou ter
essa função passando aqui no centro, na origem do sistema cartesiano. Aí eu tenho que achar um outro ponto. Vou fazer o seguinte, ó. Para x igual a 1. Como eu disse, é interessante usar valores que não sejam tão grandes. Então, vou pegar a função, ó, y igual a 3x. Lembrando novamente que f de x e y é a mesma coisa. E agora eu vou substituir. Onde tiver x, eu vou colocar o valor que eu escolhi, que é 1. 3 vezes 1 vai dar 3. Então, a coordenada que eu encontrei aqui foi a seguinte, ó. Quando x for 1, y vai valer 3. Esse ponto está aqui, ó. Quando x for 1, y vale 3. Ok? Então, marquei o ponto. O que é que eu vou fazer agora? Marcado o ponto, eu vou ligar esses dois pontos e mostrar aqui o gráfico da função. Ok? Então, tá aqui, ó. Vou ligar um ponto ao outro. E isso, essa reta que apareceu aqui, é o gráfico da função y igual a 3x. Então, se liga aí, ó. Toda função do primeiro grau, que b é zero, nós chamamos de função linear. E funções lineares, elas sempre passam na origem do sistema cartesiano. Agora nós vamos discutir alguns conceitos importantes quando a gente fala de funções do primeiro grau. O primeiro deles é o zero da função. O que é o zero de uma função do primeiro grau? O zero nada mais é que um valor que a gente dá a x e essa função tem como resultado para y zero. Então, quando eu pego uma função do primeiro grau, jogo um valor lá no lugar de x e encontro como resposta para y zero, esse pó ordenado que eu encontro é chamado de zero da função. O ponto de interseção com o eixo y, que é onde a função corta o eixo y, é sempre dado por zero e o valor do coeficiente linear. Ou seja, para eu achar o ponto de interseção com y, eu só preciso saber quem é o coeficiente linear na função, porque esse ponto sempre vai ser 0 e b. Outra característica importante do zero da função é que ele representa o ponto onde a função corta o eixo x, onde ela intercepta o eixo x. Para entender melhor isso, vamos aqui para o próximo exemplo. A gente vai construir o gráfico de uma função agora usando o zero da função e a interseção com o eixo y. Bem, a interseção com o eixo y na função que foi dada foi essa aqui, ó, y igual a 2x mais 4, é dada por zero e o valor do coeficiente linear. Que na nossa função aqui, ó, o coeficiente linear é 4. Tá aqui, ó. Então, qual é o ponto de interseção com o eixo y? 0 e 4. Ou seja, 0 e o valor do coeficiente linear. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou direto no eixo y, procuro aqui o 4, ó, tá aqui, e vou marcar aqui o ponto. Isso aqui é a interseção com o eixo y. Então, para descobrir a interseção com o eixo y, eu só preciso olhar para cá, para o valor do coeficiente linear da função. O ponto que corta o eixo x é o chamado zero da função. E o que é que eu faço para encontrar o zero da função? Eu quero ter um valor aqui que eu coloco no lugar de x, que eu resolva isso aqui e encontro como resultado para y zero. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a função e escrever aqui y igual a 2x mais 4. O que é que eu quero que aconteça? Descobrir quem eu coloco aqui no lugar de x para y dar zero. Se y tem que dar zero, então eu coloco aqui, ó, 0. E agora eu vou resolver a equação que eu montei. O valor de x que eu encontrar aqui vai ser o ponto onde a função corta o eixo x, passa no eixo x, o chamado zero da função. Então, vou fazer uma troca aqui simultânea de membros, colocar para cá ó, 2x mais 4 e o 0 para o lado de cá. Vou passar mais 4 aqui para o segundo membro, menos 4, vai ficar 2x igual a menos 4. E vou passar esse 2 que está multiplicando, dividindo menos 4. Então, x vai ser igual a menos 4 dividido por 2, que dá menos 2. Conclusão. Quando x for menos 2, y vai dar 0. Então, isso aqui é o chamado ponto de interseção com o eixo x ou o zero da função. Então, o que é o zero da função? É o valor que eu coloco no lugar de x para essa função ter como resultado 0.
E esse zero da função é sempre o local onde a função corta o eixo x. Então a função vai cortar o eixo x em menos 2 e 0. Ou seja, eu venho aqui no eixo x e marco em cima do menos 2. Agora eu vou pegar aqui uma reta e vou traçar por esses dois pontos. Vou passar uma reta pelos pontos que foram dados aqui, ó. Ok? Que foi 0 e 4 e menos 2 e 0. Então, essa reta aqui, ó, ela representa o gráfico da função y igual a 2x mais 4. Então, o que foi que nós fizemos aqui? Nós construímos o gráfico da função a partir do ponto de interseção com o eixo y e do zero da função, ok? Bem, galera, essa foi a nossa primeira aula sobre função do primeiro grau. Se vocês gostaram, cliquem em gostei, inscrevam-se no nosso canal e até o nosso próximo encontro. Foi mais uma vez um prazer enorme estar com vocês.